Olá pessoal, eu sou Eliane de Araújo e vim aqui no início do vídeo para falar sobre essa apresentação que teremos agora de uma palestra que foi gravada pelo Zoom. A apresentação é feita pela Lucila Nedélcio, que ela é da operadora Raido, e é sobre uma viagem que teremos junto, em parceria, com a Consciência Cósmica Turismo, para Egito e no mês de outubro de 2021. Então, se você sonha em conhecer o Egito, acompanhe essa palestra sobre Egito e seus mistérios. Palestra de apresentação dessa viagem incrível que faremos em breve. Egito, já foi lá? Já esteve lá? Deixa eu ver aqui que pediu. E até eu gostaria que a Ana Emília falasse um pouquinho dela. Então, além da Ana Emília, nós vamos ter lá o guia falando português. Então, vocês não se preocupem, porque vão estar super bem assistidos. Não sei se a gente consegue mostrar a Ana Emília agora. Eu até devia ter apresentado antes. Consegue aqui? Ana Emília? É melhor parar de compartilhar, Lucila. Para um pouquinho, aí você consegue. Tá. Então, vamos voltar aqui. Desculpa, eu deveria ter apresentado antes. Não, tudo bem. Pode falar, Podem me ouvir Emília. agora? Podem me ouvir? Sim. Sem problema, sem problema. Eu sabia que um momento ou outro eu ia aparecer, eu ia me apresentar. Então, como falar da minha história no turismo? Eu acho que eu tenho que começar quando eu tinha 5 anos de idade, porque eu, desde criança, eu abria aqueles mapas, mesmo sem saber ler, eu ficava fascinada, né? E já logo comecei a estudar, já sabia as capitais, os países, e comecei a viajar muito cedo, né? Para diversos países, sozinhas, naquela época que nem os jovens brasileiros se aventuravam muito, né, para o exterior, para a Europa. Eu já estava de mochila e passava 3, 4 meses, até que, de tanta experiência que eu tive, apesar do tempo que eu passei na Tailândia, e meus amigos sempre me pediam para fazer roteiros, e eu falei, não, por que não fazer disso a minha profissão, né? Porque a viagem está em mim, né? Desde muito jovem. Então, aí eu me especializei, fiz curso de turismo e já estou nessa área há 17 anos, que eu levo grupos. Levo para a Ásia, sempre destinos assim mais exóticos. Não gosto muito da palavra exótico, mas, enfim, mais diferenciados, né? Uma cultura um pouco diferente da nossa. E eu tenho uma atração enorme pelos países árabes, pela cultura árabe. E me dá muito prazer poder levar grupos para esses países, até para desmistificar, porque algumas pessoas pensam, será que é perigoso? Como é a mulher? Muitos amigos meus até perguntam, mas você como guia mulher, como é? Às vezes surge um preconceito. Eu falei, não, eles me recebem muito bem, você tem que ter postura, né? Tem que saber, quando você é profissional, né? Você é bem recebida em qualquer lugar. Então, eu nunca tive problemas levando grupos para países árabes. Os árabes são muito hospitaleiros, isso já é da cultura deles, né? Desde os nômades que recebiam os forasteiros, né, nas suas tendas, e não perguntavam. Podia ser um bandido, mas eles primeiro ofereciam tudo que eles tinham de comida e depois eles iam perguntar quem era. Então, eu tenho uma grande atração, né, pela cultura árabe, inclusive, né, estava até falando hoje para a Lucila que eu estou aprendendo árabe, já fui alfabetizada em árabe, e vou continuar com os meus estudos, de tanto que eu vou para países árabes. E o Egito, né? Quem não ouviu falar do Egito, né? Se você leu a Bíblia, né? Está lá, o Egito está lá na Bíblia, né? Acreditando ou não em Jesus, em Deus, o calendário nosso é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. É um marco, né? E aquelas pirâmides, elas estavam lá, né? Aquela civilização estava lá antes de Cristo e sobreviveram a terremotos, a guerras. Então, isso é muito impressionante, né? Eu até comentei, né, com a Eliane, com a Lucila, que a primeira vez que eu vi as pirâmides, eu confesso que não era o meu sonho de conhecer pirâmide, de ir para o Egito. E eu cheguei, né? E aí, o guia local falou assim, porque as pirâmides... Quando eu olhei as pirâmides, eu perdi a voz, eu não conseguia
falar, me deu um nó. Acho que foi a única vez na vida que eu perdi a voz. Não me lembro em outra ocasião, eu não conseguia falar. O impacto foi tão grande em mim que eu fiquei uns minutos sem conseguir falar. Depois fui absorvendo, né? Então, o Egito, eu acho que é uma viagem assim para a vida, né? É diferente de tudo que a gente possa conhecer, né? Tem muita história, muita religiosidade, e o povo nos recebe muito bem, o povo egípcio, ele tem um carinho pelo brasileiro. Então, realmente, é uma viagem assim para a vida, eu acho imperdível. Quem tem a possibilidade de fazer uma viagem para o Egito, quem pode viajar, que vai escolher uma viagem na vida cultural, que essa seja o Egito, porque realmente é imperdível. Então, Obrigada, é isso. Eu não quero me estender muito, porque eu posso ficar falando aqui, vocês sabem, muito tempo, mas eu É a sei que a gente tem muita paixão. coisa para falar. Então, eu Temos paro por bastante aqui. coisa, mas eu entendo isso, é a paixão mesmo por viajar e pelo Egito. Realmente são viagens transformadoras, né? Que algo acontece e você não volta mais a mesma pessoa que foi. Então, eu falo que esses destinos, né, Egito, Índia e destinos com culturas milenares, acontece isso. E a Raido faz esse tipo de viagem, né? Não só turística, mas agregando um valor também, não só assim, olhar os monumentos, mas sentir. Então, são os 5 sentidos, né? Eu acho que se você está lá, você tem que sentir o que aconteceu, a história, o cenário, e aí a gente aproveita, faz uma meditação, enfim, para sentir mesmo tudo aquilo. E sempre com guias historiadores, guias que têm um profundo conhecimento. Então, obrigada, Ana Emília, e você pode agregar aqui com suas palavras quando tiver vontade. Obrigada. Só acrescenta. Então, vou voltar à minha apresentação. Vamos lá. Então, a gente estava falando aqui da localização, né? Do norte, aí norte da África. E o Egito é conhecido por tantos deuses, né? Faraós. É a primeira coisa que eu acho que vem, né, às nossas mentes. E a população do Egito existe assim há centenas de milhares de anos, né? Tudo isso graças, né, como a gente falou, ao Rio Nilo. Diversos nômades, povoados, conseguiram se instalar lá, né, ao redor, às margens do Rio Nilo, promover uma vida assim, no meio da agricultura, enfim, e foi aí que teve todo esse desenvolvimento. Mas esse período dos faraós, né, teve início em meados de 3.200 anos antes de Cristo. E Menes foi o primeiro faraó da história do Egito, né? E a partir daí foram cerca de 404 faraós que trabalharam governando o Egito. E a última deles foi, né, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, né, incrível, Cleópatra. E aqui muito sobre a mitologia, Ísis, Osíris, né, Sobek e tantos outros aí que a história reverencia, né? Eu gosto sempre de comentar, né, que o Egito também trouxe tantos ensinamentos, um deles, quem nunca ouviu falar também, de Hermes Trismegisto, que foi o pai da ciência oculta, fundador aí da astrologia, descobridor da alquimia, e que escreveu Caibalion, né, que é um livro que eu indico, que tem os 7 princípios da vida,
Então, todos os princípios de tudo que a gente conhece está dentro do Kybalion. Então, tem umas frases, né, que eu coloquei aqui: em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Então, eu acho assim, quem vai para o Egito é que tem que ir, sabe? Tem que ir, porque lá é uma carga tão grande de conhecimento, de sabedoria, que realmente eu acho que não é para qualquer um. Tem que estar preparado, tem que estar aberto, né, para esse tipo de ensinamento. E as pirâmides, né? As pirâmides, como a Ana Emília comentou, realmente é assim, a gente fica assim perplexo, né, na frente delas. E são 3 pirâmides, né, de Gizé, que são do Egito Antigo, e foram construídas há aproximadamente 4.500 anos, e elas serviram de tumbas para os faraós, Quéops, Quefre e Miquerinos. Próximo ao Cairo, né, capital do Egito, a maior delas é do faraó Quéops, que tem 138 metros de altura, e elas foram construídas com blocos de pedra calcária. E eles acreditam, né, que mais de 100.000 homens, e na maioria escravos, né, o que a história conta, foram utilizados para a construção da pirâmide de Quéops. E levou aproximadamente 30 anos para ser finalizada, mas até hoje é um mistério, né, gente? Como foi feito isso naquela época, com aquelas pedras gigantescas. E das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides de Gizé são as únicas que permanecem em pé até hoje, olha só, e são consideradas patrimônio mundial da Unesco. E é um dos pontos de turismo cultural mais visitados do mundo. E dentro da pirâmide de Quéops tem um grande túnel, né, que você pode entrar, mas não é para todos, né, porque tem que entrar meio agachado, e é um recinto assim, fechado, então tem muita gente que nem se sente bem, mas é possível. Então, quando o grupo estiver formado, se tiver a maioria aí querendo entrar, a gente pode ver a possibilidade de marcar alguma coisa lá dentro. E a esfinge, né, gente? A famosa esfinge. Então, ela antigamente era uma rocha enorme, né? E os historiadores, segundo eles, ao invés de tirá-la, fizeram uma escultura com o rosto da esfinge. Mas ela intriga, né? Até hoje, especialistas, e tem inúmeras teorias a respeito. O que se sabe assim, é que ela foi moldada em pedra calcária há 4.500 anos, e ela tem 72 metros de comprimento, 20 metros de altura, enorme, e é a maior escultura de pedra do mundo. Então, a esfinge, na verdade, era um corpo de mulher, né, um monstro alado, corpo de mulher e leão que afligia a cidade de Tebas. E aí, segundo, né, ocorreu até que Édipo enfrentou a esfinge e conseguiu decifrar o enigma, respondendo a grande pergunta, né? Então, eu vou fazer pergunta para vocês, quem sabe aí. Porque ela falava assim: decifra-me ou devoro-te. Então, o que é o que é? De manhã tem 4 patas, de tarde tem 2, e de noite tem 3. Será que alguém sabe? Eu não vou falar, vou deixar.
Não, gente, é bem legal isso, né? Na verdade, fala das nossas fases, né? Então, de quatro patas, quando você é bebê, então criança, anda, né? Gatinhando. Depois, a outra fase adulta tem duas, e com três quando você já está assim na terceira idade, mais velhinho e anda já com bengala, né? Então, dizia isso a Esfinge, né? Os homens e mulheres em Tebas. Segundo aí consta, né, no mito da Grécia Antiga. Então, a infância, a idade adulta e a velhice, né? Bem sábia, né? E a gente visita também Saqqara. Tem Saqqara, Mênfis, né? Saqqara foi a antiga necrópole egípcia, e aí se encontrava a mais antiga pirâmide do mundo, ainda preservada. Então, a gente visita também, que ela foi feita em 2667 anos antes de Cristo. E lá tem um complexo, né, com várias outras pirâmides menores. E você sabe que sempre a gente ouve que eles descobriram alguma coisa lá e sempre tem descobertas novas, né? Então foi um lugar importantíssimo para funerais, outras cerimônias, por mais de 3.000 anos. E acho que vocês viram recentemente que foi inaugurado o Museu Nacional da Civilização Egípcia, né, que eles transportaram as múmias do Museu Antigo, né, para esse museu. Então, a gente incluiu também a visita a esse museu no final da viagem, porque a gente chega no Cairo e termina no Cairo, né? Vamos fazer um cruzeiro pelo Nilo, visitando várias cidades, vilarejos, e voltamos para o Cairo. Então, esse museu, gente, assim, eu não ainda, como inaugurou faz pouco tempo, eu não conheço, mas segundo consta aí, é assim maravilhoso, né? E tem as famosas múmias, né? Tem do Ramsés, tem Tutankhamon e dos mais famosos faraós aí do Egito. E ele está localizado chama Fustat, né? A primeira capital egípcia. E lá tem 18 reis, 4 rainhas, e essas múmias foram descobertas em 1871, no Vale dos Reis, né? E elas partilhavam um espaço limitado no Museu Egípcio, então agora vai estar assim bem mais tranquilo nesse novo museu. Vamos visitar também a Citadela de Saladino. Tem muita coisa para ver no Cairo, né? E a Cidadela do Cairo é um dos pontos turísticos mais populares da cidade do Cairo, no Egito, e foi fundada em 1176, né, pelo Saladino, um líder muçulmano, e que foi a sede do governo egípcio por quase 700 anos. Até, Ana Emília, se você quiser falar um pouquinho sobre a cidade do Cairo, né? Eu sei que você é apaixonada, pode falar. A cidade do Cairo é uma cidade vibrante, assim. A primeira impressão, quando se chega, é aquele trânsito caótico, todo mundo buzinando, bi, 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 bi. Se vocês pegarem um táxi, aquele táxi tem cheiro de gasolina, cheio de fio, olha, mas é uma loucura aquela cidade. Mas é uma cidade tão viva, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. E eu digo que a cidade do Cairo tem duas, né? Tem uma durante o dia, que assim é normal, não tem lá grandes atrativos, vamos dizer, visuais, mas à noite ela se transforma.
ela com aquela iluminação, né? Aqueles prédios amarelos, a cor ocre, e tanta gente na rua, parece que o egípcio não dorme. Porque 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tem gente andando na rua. Não é um local perigoso, não existe isso de assalto à mão armada. Não vai dizer que não existe, pode ser que uma vez aconteça, mas não é comum, né? É uma cidade segura e muito, muito movimentada. Tem o bazar, né? O Anel Halili, né? Que está incluído no programa, que é fantástico, aí, com todas essas lembrancinhas para nós comprarmos, sempre tem que barganhar, né? O preço, não pagar o primeiro valor que eles estipulam, e é fantástico esse bazar. E a cidade é uma cidade fascinante. E, como eu falei, vocês podem ficar tranquilos. O hotel que a Raide escolheu, achei a localização maravilhosa, que fica na beira do Nilo, né? Porque o Nilo corta também a cidade do Cairo, e é um hotel muito confortável, e aí a gente pode vivenciar mais a cidade, porque as pirâmides elas ficam mais afastadas, né? Não é que fique no local totalmente isolado, porque também tem um bairro perto das pirâmides, mas fica muito assim, à noite não tem grandes atrativos, né? Você só está perto das pirâmides, mas ficar na cidade do Cairo, eu acho um grande diferencial. E num hotel à beira do Nilo, eu acho que dá muito mais mobilidade para o passageiro, é um hotel muito confortável, então eu gostei muito dessa escolha, com a escolha desse hotel aí, próximo ao Rio Nilo. E a cidade é vibrante, é assim, é incomparável a cidade do Cairo. Então, é Cairo de dia e Cairo de noite. Vocês vão ver, depois vocês vão me dizer. É difícil atravessar as ruas, né? Bem difícil, como ela falou, é um trânsito tão caótico, que às vezes você fica. E eles estão acostumados, eles vão atravessando sem olhar, né? E os carros param, mas a gente que é turista tem que, né, respirar fundo, tomar cuidado. Então tem isso, mas é bem vibrante. Aquele bazar, né, de compras, gente, eu lembro que eu comprei até lençóis de fios egípcios, né, aqueles maravilhosos, tem até hoje uma delícia, mas tem especiarias, tem artesanato, lembrancinhas, mas ao longo de toda a viagem você é abordada, e muito abordada em todos os lugares pelos vendedores, eles são ótimos vendedores, né? Então você tem chance realmente de fazer comprinhas durante todo, mas isso depois a gente dá mais dicas para vocês, né? E aí, do Cairo, a gente embarca no voo até Luxor para pegar o cruzeiro, né? A gente vai iniciar o cruzeiro aí pelo Rio Nilo. Então, serão 4 noites, né, de cruzeiro. E para vocês terem uma ideia, aqui está o maior rio do mundo, como eu falei, né, com 6.600 quilômetros, e ele passa por 11 países africanos, gente. Por isso que é o maior rio do mundo. E a gente começa aqui em Luxor, tá? E vamos até o Aswan, um pouquinho mais ao sul, e passando por Luxor, passando os templos aí, Karnak, e até chegar aí em Aswan. E mais abaixo, só para vocês lembrarem depois, dá para ver aqui a Bucimbel, que a gente vai comentar também, aí as margens do Lago Nasser, tá? Muito bem. Poderia falar um pouquinho sobre esse cruzeiro? Sim. Rapidinho, Sim, claro. Não, a viagem de cruzeiro ela é ideal, né? Além de ser romântica, né? Pelo Rio Nilo, aquele rio de águas tranquilas, é um navio pequeno, né? Porque é um cruzeiro fluvial, então ele dá a possibilidade de nós irmos parando em vários templos,
né? Então, fica muito próximo dos templos. Então, é a melhor maneira de se conhecer, né, todos esses templos é através de um cruzeiro. E é uma delícia à noite ficar lá em cima naquele deck, olhando o Rio Nilo, né, aquelas povoados próximos. Então, realmente, uma viagem, um cruzeiro, né, pelo Rio Nilo é uma viagem assim inesquecível. Os navios são pequenos, como eu falei, não confundir com navios de transatlânticos, porque é cruzeiro fluvial, né? As cabines não são cabines enormes, mas é tudo com muito conforto, né? A Raido sempre escolhe os melhores, né? Hotéis, navios, por isso que eu fico tranquila, porque eu, como guia, eu também estou à frente, né, do grupo, então eu fico tranquila de trabalhar com a Raido, porque eu sei que o navio é bom, o hotel é bom, e realmente vocês vão ver toda a beleza, né, dessas margens aí do Rio Nilo, dos tempos, né, fazendo essa viagem aí de navio, de E a cruzeiro aí pelo pensão, Rio Nilo. isso, pensão completa, e eles fazem E outra coisa, vários shows, eu brincadeiras, né, durante Ai, a nem me fale viagem. dessas brincadeiras que eu adoro. Aquelas brincadeiras. Eu participo de todas. Uma vez foi muito engraçado, porque eu fiz com o meu grupo, né, a brincadeira e tal. Aí na noite seguinte eu já não tinha mais nada que fazer, estava todo mundo dormindo. Eu falei, aí eu vou lá fazer com outro grupo, né? E quando eu cheguei era um grupo chinês. E aí eu participei, entrei no grupo chinês, só eu que não era chinesa, né? E tudo que eles pediam para fazer, eu fazia. E o guia chinês estava assim, admirado, né? Como é que eu entendi todos aqueles comandos em chinês? No final ficou eu e uma menininha de finalista, mas eu falei, não, aí já é demais, eu ganhar dessa menina, eu não posso, tem que deixar a menina ganhar. Aí o guia veio falar comigo em chinês, e aí eu não consegui responder. Ele falou, mas como é que você participa de tudo? Aí eu falei, pode falar inglês? Ele veio falar comigo, como é que você participa de tudo? Você fala mandarim? Eu falei, não, é porque eu já fiz ontem. E eu conheço todas as brincadeiras. Boa, Ele pensou que eu gostei estava dessa. entendendo tudo e eu não estava entendendo nada. Não, Mas é muito animado. Aí e tem a no noite barco a que gente compra aquelas é, roupas, né? você se Uhum. veste, né, de egípcia, as mulheres, os homens, e é muito interessante que os vendedores, eles são tão, assim, espertos, que eles acabam indo com barquinhos próximo a esse, né, navio grande, e eles ficam jogando as coisas de lá de cima, jogam de lá de baixo, jogam para você comprar, é assim, incrível, é só lá mesmo. Mas é uma experiência única, né? Aqui está a foto, né, do cruzeiro que a gente vai estar usando, e não sei se está dando para ver aqui, né? Mas é um cruzeiro, é um cruzeiro assim de luxo, claro que tem outros, né? Tem tantos outros, mas tem 56 cabines, né? Piscina, suítes, então é bem confortável. E aí a gente faz essa visita ao Templo de Luxor, um dos mais conhecidos, né? Foi construído aí 1400 a 1000 anos antes de Cristo, pelos faraós Amenhotep III e Ramsés II. E é o único templo, gente, que nós podemos encontrar 3 escolas arquitetônicas diferentes e 3 religiões. Uma religião dos faraós dentro dos templos, né? Uma igreja ortodoxa, e a grande curiosidade é a mesquita, tem uma mesquita lá. O templo era bem conservado porque era coberto de areia, e tinha um vilarejo, né? Essa mesquita, o povoado desapareceu, mas a mesquita foi conservada. E o templo de Luxor, gente, era também usado como igreja. Eles descobriam hierógrafos, né, para fazer as pinturas durante o século II. Descobriam, pintavam, ainda da época romana. E tem pinturas assim bem conservadas desde aquela época. Mas são construções
Olha, com obelisco, enormes, com essas... Então, só uma perguntinha, onde que está o outro obelisco? em Eram Aswan. dois. Aqui? Não, esse outro obelisco está lá na Place de la Concorde, de Paris, Ah, sim! que foi trocado por um relógio. Isso Aquele mesmo, prédio isso mesmo. eram dois, né? E agora só tem um obelisco. Desculpe te Aqui interromper, mais. mas eu não podia Não, não, passar. ótimo, não, é ótimo, ótima observação. Aqui mais uma foto, né? São colossais, gente. Dá para ver o tamanho, né, comparado com as pessoas. São tem espaços e mais espaços, assim, salas e mais salas, colunas. É uma coisa assim impressionante mesmo, né? Aqui é o conhecido Vale dos Reis, das Rainhas, né? O Vale dos Nobres. Então, o nome, né, Vale dos Reis, justamente vem do fato do local abrigar em meio a essa rocha, né, escavada, aí a maioria dos túmulos dos faraós do Médio e Novo Império do Egito Antigo. Então, assim também com os túmulos de alguns nobres que trabalhavam para a corte. E as mulheres dos faraós estão enterradas em outro local, o Vale das Rainhas, alguns quilômetros mais ao sul, que eu vou mostrar aí aqui no próximo. Isso. Então, exceto, né, com exceção da rainha Hatshepsut. Esse nome é difícil. Hatshepsut, treinei a tarde Hatshepsut. inteira. Hatshepsut, que é a Eu esposa de sempre confundo. Tutmoses, né? E a mulher que por mais tempo reinou sobre o Egito. E assim, claro, né, assegurou o direito de um túmulo separado das esposas reais. E o Vale das Rainhas tem o túmulo de Nefertari, a esposa mais importante do Ramsés II. Até, gente, é tanta história, né? Depois eu vou apresentar também uns livros para vocês que vocês podem ler antes de ir para o Egito, que ajuda muito, que você estando lá, você vai ligando as coisas e é mais fácil. Mas, obviamente, os guias, né, contam toda a história, e aí nenhuma escola, né, por mais que fale, não é a mesma coisa que você estando lá. E esse túmulo da Nefertari é considerado o mais bonito do Vale das Rainhas. Lindo, com muitos detalhes. Inclusive, eles pintaram de forma que dá uma transparência no vestido da Nefertari, assim, nas rochas. É impressionante. Não sei como eles conseguiram fazer isso. E aí tem também o terceiro vale, né, dos nobres do Antigo Egito. As pinturas falam da vida cotidiana do povo do Egito. E aí tem os túmulos também das pessoas mais importantes, né, que eram próximas dos faraós, ministro, escribas, enfim. E esse daqui, Colosso de aqui tá Memnon. Então, é também gigantesco, né, que a gente visita. Aqui, Karnak, também muito importante, maior templo do mundo. E a construção desse templo durou mais de 2.000 anos, né? E a maioria dos faraós participou da construção, olha só, também como pode, né? Construção com mais de 2.000 anos. E foi dedicado ao deus Amon, deus dos deuses, deus da guerra, o mais importante deus do Egito. E esse templo tem 134 colunas, fazendo o templo de Karnak o maior templo do mundo. Então, é muito, muito impressionante, né? E aí a gente vai para o templo Edfu.
São paradas, tá, gente, que a gente vai fazendo ao longo do Rio Nilo, tá? Tudo isso todo esquematizado, todos esses passeios. E esse templo de Edfu, chamado também o Templo de Horus, ele é, sem dúvida, um dos mais conservados e belos templos de todo o Egito. Lindo demais. E aí a gente pega umas charretes, desce, né, do navio e vai de charrete que leva até o templo, passando pelo centro da cidade. Então, você vai vendo a vida cotidiana. É muito interessante como eles vivem, não é? É uma delícia, é uma delícia. Dezenas e dezenas de charretes, é bem divertido, sabe? E aí, após atravessar essa porta aí principal, se vê todas as colunas do pátio enorme, né, totalmente aberto. E a gente pode ver também uma certa influência grega aí. E aqui, gente, teve chegada dos cristãos. Eles apagaram os rostos dos deuses egípcios, olha só. Eles, né, iam apagando, destruindo. E era considerado deuses pagãos para os cristãos. E quando os cristãos estavam cozinhando, né, queimando velas, dá para a gente ver que ficou um teto assim meio escuro por causa da fumaça. Então lá vocês observam isso também. Tem cenas, né, lá dentro, tal, que retratam a luta do bem contra o mal. Então, isso vem de longa data, né? O mal representado pelo deus Sete e o bem representado pelo deus Horus, com a cabeça do falcão. Aí tem a cena da vitória. A luta, assim, é contada em uma parede, totalmente assim, né? A parede do templo de Edfu. Aqui mais uma foto, né? São colunas também gigantescas, enormes, olha só. E à noite é tudo muito iluminado, né? Tem lugares, inclusive, que tem show de luzes. E aí a gente está indo em Komombo. É um templo que era dedicado a duas divindades, o deus Sobek, que tem o rosto de crocodilo, e Deus Falcão. É muita mitologia, né, gente? Muita história, mitologia. E foi construído há mais de 2.000 anos. Então, lá é tudo assim, muito antigo, muito. E aí tinham duas estátuas, né? O grande sacerdote queria mais dinheiro e oferenda, e ele gritava por um buraco lá, né? Como se fossem as vozes da divindade, que se o povo não desse dinheiro, eles seriam castigados. E as pessoas iam o tempo todo lá fazendo oferendas, e isso, né, os guias mostram lá esse local. Bem interessante. Então, ele é enorme. Olha lá as lojinhas lá embaixo. Falei, tem lojinhas em toda... É o terror dos guias, porque a gente fica chamando o pessoal e está todo mundo nas lojinhas. Nem me fale. Comprando as pulseirinhas, as chaves. Porque eles vão chamando a sua atenção e vão atrás de você, né? Eu conheço essa história, né? É igual na Índia, aquela loucura. Então, e a Ana Emília... O brasileiro não gosta nada de comprar, né? Mas é fantástico. Mas aí, eu acho assim, né? Quando você vê algo assim... bater o olho, se você gostou, é aquilo que você quer, compra, né? Porque... sempre pergunta, será que lá na frente vai ter? A gente não pode garantir que vai ter aquele modelo exatamente. Pois Então... Às vezes aí você fica sonhando com aquilo, nossa, eu devia de ter comprado, né? Então compra. Teve uma história, né? Minha filha comprou um lustre e no início da viagem
E nós falamos, mas espera aí, você vai carregar isso pela viagem inteira? Eu vou carregar, porque eu gostei do lustre. E ela carregou a viagem inteira, mas olha, foi tão lindo quando ela colocou, né, iluminou a nossa casa, foi demais. Aí ela, tá vendo? Mas aí ela casou, levou para casa dela, falou, é meu. Bom, aí nós vamos para Assuan, chegamos, lembra? O cruzeiro, então, de 4 noites, passando por cada vilarejo, né? Ele chega até Assuan. Em Assuan, a gente visita a cidade e uma das coisas que impressiona realmente é esse obelisco, que é o maior obelisco que já foi descoberto, né, na região norte do Egito Antigo. Lá tem as pedreiras que a gente visita também, né? E esse é um obelisco inacabado, mas que intriga assim engenheiros modernos do mundo inteiro, porque ninguém consegue entender. Não tinha tecnologia, gente, necessária assim para fazer isso nessa estrutura. É assim, impressionante, impressionante. No nosso grupo estava lá até vários engenheiros e eles falaram, não, é assim, inacreditável. Até hoje não se conseguiria fazer isso. E como ele foi transportado, né? Então, se concluído, ele teria medido cerca de 42 metros, né? E teria pesado cerca de 1.200 toneladas. É assim, inacreditável. E aqui as pedreiras, né? No qual eles tiravam para fazer, enfim, essas peças, né? Aqui é uma barragem também que a gente visita. E daqui, gente, de Assuan, vocês terão alguns passeios opcionais também. E um deles é a Bucimbel, que eu fortemente recomendo. É assim impressionante, um dos monumentos mais realmente intrigantes assim do Egito. Fica mais ou menos umas 3 horas, né, de Assuan, e aí vocês podem escolher, né, se querem ir de avião ou querem ir de carro, né, aí pode ser uma van, pode ser um ônibus, depende quantas pessoas decidem ir. É claro que por terra é assim muito mais barato. Se eu não me engano, depois no final aqui da apresentação tem por volta de $170 por pessoa, enquanto que aéreo, né, são 2 voos, ida, volta, e você acaba ficando menos tempo lá, por incrível que pareça, mas custa aí mais que o dobro. Então, E é só uma um opção. parênteses, assim, posso falar também um pouquinho? Sim, sim. Eu já fiz também por terra. O Egito é plano, né? Então a estrada, a qualidade da estrada é muito boa. E a gente acorda muito cedo, tipo 3 horas da manhã, mas tudo é farra, tá todo mundo viajando, todo mundo meio sonolento, é aquela bagunça gostosa, né? E a gente entra e já vai começar a cochilar, né? Porque acordou muito cedo, mas ver o amanhecer na estrada, no deserto, é a coisa mais linda. Né, sabe? As imagens que eu tenho não é só do Templo de Abu Simbel, mas é também desse amanhecer na estrada, naquele deserto. Então, realmente, assim, mesmo tendo esse sacrifício de acordar cedo, eu acho que vale a pena, é muito, muito interessante também por terra. Né? O outro você ganha em tempo de viagem, né? Mas nada que uma viagem por terra desmereça o passeio, que seja cansativo demais. E na volta também já está todo mundo cansado, que entra ou no ônibus, na van também já vai dormindo, porque acordou cedo. Então, tudo é festa, está tudo viajando, né? Tudo é alegria. É verdade, mas vale muito a pena, né? Então, tem que sair aí umas 4:30 da manhã, né, do cruzeiro,
como ela falou, atravessa o deserto. É um momento mágico, gente, mágico mesmo. E os egípcios conheciam a astronomia assim muito bem, né? Acontecem dois fenômenos incríveis aí todo ano. Primeiro que, né, esse templo, ele foi, digamos assim, transportado, né, Ana Emília? Nossa, é impressionante. Ele É. impressiona não só pela construção faraônica, mas também pela transposição, né? Uhum, Como transportar de um lugar para outro em blocos e conseguiram colocar, né, nesse uhum, local perfeitamente com toda essa que você vai falar aí, né, da questão do sol, em determinada época do ano, iluminar lá a face do uhum. Ramsés, é impressionante esse templo. Porque eles tiveram que mudar, né, esse templo de lugar por causa da construção do lago Nasser Nasser. da barragem, né, da barragem, Isso, por causa da construção do lago barragem. artificial. Uhum. Então, tiveram que realmente mudá-lo de lugar. O maior desafio, gente, foi como eles poderiam fazer isso e continuar com essa coisa de o sol entrando por essa porta, ele ilumina o rosto de Ramsés II. Então, isso acontece duas vezes ao ano, 22 de outubro e 22 de fevereiro. Ela ilumina assim, penetra pela porta principal do templo e só ilumina o rosto dele, olha só, que fica entre o deus Amon e o deus Horus. Até como eles poderiam manter isso, foram feitos assim mil estudos para que eles conseguissem essa façanha que foi feita, né, há tantos milhares de anos atrás. E esse templo, ele fica mais ao sul, né, como eu mostrei no mapinha, mais ao sul do Egito, e até onde Ramsés II tinha muitos inimigos. E o templo conta a história de uma das grandes vitórias do Oriente Médio. É uma forma assim de glorificar e mostrar que o Ramsés II era muito famoso, muito, né? E tem também o Templo de Nefertari, que é dedicado à esposa favorita do Ramsés II. Aqui, gente, os livros que eu comentei, tem, acho que são 5 livros, né, que é do Ramsés. Então, tem o Filho da Luz, tem o Templo dos Milhões de Anos, tem a Batalha de Kadesh, mas vale muito a pena. Sabe que é aquela leitura que você não quer parar. É sensacional. Até eu quero ler de novo. Mas fez toda a diferença, né, lê-los antes de ir para o Egito. E tem uma trilogia também de Akhenaton, que esse eu não li, mas dizem que também é muito legal, tenho que ler. E aí tem outras opções, né, gente? A Vila Núbia, que é um vilarejo que pode ir também, o Templo de Philae, em Assuan. São várias coisas aí que vocês têm possibilidade aí de conhecer. E aí, para você que o pessoal sempre pede, né? Mas quanto é tudo isso? Gente, está um preço assim muito bom. Por tudo que inclui, para o nível do hotel, do cruzeiro, né? Porque tem que ser levado em conta também, né? E nós temos um valor à vista, valor parcelado. Então, quanto antes você se programa, mais parcelas você pode fazer, né? E tem um quarto duplo que você divide com outra pessoa e tem um quarto individual.
Então, isso pode ser visto aí com a Eliane, né, que vai recebendo aí os interessados e a gente vai controlando. A parte aérea, ela obviamente não é fixa, ela muda, né? Não é uma reserva de grupo, assim, porque hoje não está mais valendo a pena. A gente indica realmente, vai vendendo dia a dia, mas claro que aqueles que compram com antecedência pagam bem mais barato, porque conforme vai enchendo o avião, essas tarifas mais em conta já vão deixando de existir. Então, tem várias classes, várias categorias. Hoje está uma tarifa, assim, muito boa, né? Então, dá para aproveitar. E aí eu sugiro, quem tem interesse, que faça o mais rápido possível. Tem muitos interessados, né? Fala com a Eliane, escreve rapidinho para a gente poder fazer sua reserva. E aqui o que inclui? Então, inclui 4 noites, né, no hotel que a gente apresentou, 4 noites no navio, com pensão completa a bordo, né, e no hotel café da manhã. Passagem aérea nos trechos Cairo-Luxor e Assuan-Cairo, em classe econômica, todos os traslados, as excursões, os guias, os museus, né, as atrações colocadas aí no roteiro, o seguro de viagem, né, e toda a nossa assistência 24 horas. Aqui tem passeios opcionais, tá? Por exemplo, quem quiser assistir um show de luzes lá nas pirâmides, né? Lindo, vale a pena. Esse show de luzes é maravilhoso, muito bonito. Tem o voo de balão, né, em Luxor, que você passa em cima do Vale dos Reis, das Rainhas. Essa Vila Núbia, em Sim, também Assuan, muito interessante. bem Essa é a legal cultura também, núbia. né? E aí, aqui uma vista, né, do passeio de balões, dos balões. É claro, quem tiver interesse, não precisa decidir agora, pode decidir mais para frente, né? Até porque, gente, nós vamos fazer outras reuniões, aí pelo menos mais 2, uma para informá-los sobre o que levar, o que fazer, tamanho de mala, temperatura, é uma época boa do ano, né? Não é nem quente nem frio, é uma excelente época, outubro. E até as pessoas falam, mas quanto eu tenho que levar para gastar lá? Depende muito de você, né? A gente sugere, assim, sei lá, pelo menos para as refeições no Cairo, e mais algumas coisinhas que você possa comprar, assim, uns 400, 500 dólares. Mas claro que se você for comprar os tapetes, Os lençóis de 1000 fios egípcios. Quantos fios? Nem sei, acho que tem mais de 1000, deve ter uns 5.000, 10.000, não sei, viu? Mas é uma delícia, vale a pena. Então, depende de você, né? Depende do que você for comprar, né? Mas eles aceitam cartão de crédito também, mas isso tudo a gente fala mais para frente em outra reunião. E aqui a visita a Bucimbel, né? Como eu falei, por terra é bem mais em conta, mas vale assim, muito a pena. Jantar, né? No Barco do Nilo. É muito lindo, sai passeando pela cidade ali do Cairo, muito bonito esse jantar. Ai, gente, é muito gostoso, muito. Fora, gente, aqueles pôr do sol do barco é assim inesquecível. É muito E aí, gente, não perca a oportunidade. Eu acho que é um momento assim que todos vão estar, né, vacinados. Eles estão
assim, momento muito bom para receber turistas, porque normalmente tem muita gente, muito turista, e nessa época ainda vai estar, né? É claro que vai indo aos poucos, mas está muito bom para viajar para o Egito, muito. Você consegue tirar fotos, né, boas, porque não tem muita gente, não precisa pedir licença, é fantástico. Então, eles dão até mais atenção, né? Eu acho que você recebe sempre esse carinho deles, mas, sem dúvida nenhuma, quando está mais vazio é melhor. E eu acho que é o que as pessoas mais estão querendo, né? Muitas falam, eu quero viajar, não importa para onde, eu preciso, eu quero, está todo mundo realmente assim, Tocando os precisando. cabelos. Sim. Então, essa é uma boa oportunidade, né, para vocês irem nesse grupo que vai ser maravilhoso, com assistência aí 24 horas da Raido, com a Ana Emília, que é fantástica, através aí da consciência cósmica. Então, se alguém quiser pedir alguma coisa, não sei se teve perguntas, porque eu não consigo enxergar aqui, a gente pode, dentro do possível, né? E se a gente souber, a gente responde.